Fala galera que curte meu canal, e aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor José Maria, base técnica do Bacelar Portela, a turma 304, que era 204 ano passado e hoje é o terceirão, né, pessoal? Terceiro ano. Está chegando aí um divisor de águas, né, que é o Enem, que é a profissão, que é o mercado de trabalho. Então vocês têm um ano aí pela frente, um ano de bastante empenho que vocês precisam, de bastante energia, vocês precisam de bastante foco para que vocês atinjam o objetivo de vocês, tá certo? Para mim todos são capazes, todos têm condições, tá certo? Então cabe a vocês manter esse foco, essa energia no que vocês estão pretendendo, conforme o projeto de vida de vocês, tá certo? Beleza, turma? Então a disciplina hoje com vocês é fabricação auxiliada por computador. É uma disciplina maravilhosa, é o que há de mais moderno na área de fabricação mecânica, né? Fabricação industrial. Turma, que tipo de fabricação é essa? Então, são equipamentos, são tornos, principalmente tornos. O que é um torno? É um equipamento que você troca as peças dele, e conforme as peças estão trocadas, você tem capacidade de fazer uma furação, você tem capacidade de fazer um torneamento, você tem capacidade de fazer um alargamento. Então você vai fazer peças. Essas peças pode ser uma peça de um carro, uma peça de uma máquina, de um trator. Então qualquer equipamento, qualquer peça fabricada em aço, em ferro, na maioria das suas, desse material, elas são feitas através de um torno, tá certo? E é o que a gente vai ver hoje na nossa aula, tá certo? O que eu fiz, né, pensando em vocês e para que vocês, né, se sintam imersos, né, imersos nesse ambiente da fabricação auxiliada por computador. Vamos ter uma ideia dessa pergunta, né? O objetivo do estudo da fabricação auxiliada por computador, CAD e CAM. Então vamos primeiro entender o que é CAD e o que é CAM, certo? Então CAD, desenho auxiliado por computador, que em inglês Computer Aided Design, que em inglês dá DAC e em português fica CAD, né? É o nome genérico de sistemas computacionais, softwares utilizados pela engenharia, geologia, geografia, arquitetura e design para facilitar o projeto e desenhos técnicos. Então, da prancha, a evolução nos levou para o CAD. Então, aquele desenho em prancha, que eu acho que vocês só vão ver em vídeos antigos, hoje, o CAD, que é um fabricante, que é um software, né? Ele aprimorou isso, ele foi criado justamente para isso. Então, não existe uma obra, não existe um projeto que não esteja no CAD. E digo mais, já existe, além do CAD, existe o Revit, existe o BIM, que é uma nova estrutura que absorve o CAD também. Então a maioria dos projetos hoje, que eu até conheço também, já participei, eu entrego o projeto em CAD e ele é transformado em Revit, para que já é uma nova tecnologia também associada ao CAD. Então estes sistemas fornecem uma série de ferramentas para a construção de entidades geométricas, como linhas, curvas, polígonos, objetos tridimensionais, cubos, esferas, etc. Então, o CAD, no exemplo desse aqui, você faz o desenho da peça, tá certo? E, dependendo da função do CAD, em 3D ou 2D, que aqui é em 2D, você vê a peça em 3D, tá certo? Volumétrica, né? O volume da peça. Então, é o mais utilizado no mundo. É o mais utilizado no mundo, criado e comercializado pela Autodesk desde 1982. Eu mexi no CAD, era o R14. Hoje é por ano, né? A versão, ano 2020, 2021. Eu não sei nem como é que tá isso hoje, né? Então,
Então então entendam que a gente está começando da prancheta, nós estamos começando do desenho no computador, do desenho em CAD, tá certo? Daqui para frente é que a gente vai desenvolver nosso conhecimento, aprimorar nosso conhecimento, tá certo, turma? Então, se a gente já sabe o que é o CAD, o que é o CAM? Computer Aided Manufacturing, manufatura auxiliada por computador, certo? Ou fabricação auxiliada por computador. Então, fabricação e manufatura são palavras semelhantes, são sinônimos. Então, manufatura auxiliada por computador, que é o CAM, o que ela engloba? Ela engloba toda essa infraestrutura, auxiliada por quem? Pelo CAD. Então, por isso que é CAD-CAM. Então, o CAM, que é a manufatura, que é a estrutura toda, né? Todos os processos, toda a infraestrutura, toda a máquina, né? Todo o processo é conhecido como CAM. Manufatura auxiliada por computador. Fabricação auxiliada por computador. Outro nome que eu já vi também é manufatura integrada por computador. Qualquer processo auxiliado por microcomputador, microcontrolador ou controlador numérico com uma interface direta a um computador pode ser considerado um CAM, como por exemplo os tornos CNC. Então, os tornos CNC, que nada mais é do que aqueles tornos antigos que nós temos na escola, auxiliado por uma automação, por um sistema CNC computacional. Então, a ideia da disciplina é que vocês consigam vislumbrar essa possibilidade de utilizar equipamentos dessa forma. Então aqui a gente vê uma fresadora CNC, certo? Então, o mercado está se moldando, muitas máquinas dessas vão chegar no mercado e a gente precisa de profissionais que entendam o processo de utilização, tá certo? Dominem o processo de utilização de um equipamento desse. Os sistemas CAM trabalham tendo como base modelos matemáticos provenientes do sistema CAD. Entenderam por que CAD e CAM? Então, o CAD vai fornecer o desenho onde essa leitura computacional CNC vai fazer com que essa peça seja fabricada com mais precisão, mais qualidade, mais rapidez. Mão de obra apenas computacional, né? A mão de obra vai passar informações para o computador e a máquina vai executar o processo de fabricação. Antigamente nós tínhamos um mecânico que ia trocar peça, ia fazer manutenção, ia ajustar a peça, ia tirar medidas. Hoje não, hoje tudo é computacional. Então você vê a qualidade da disciplina e o processo que vocês estão passando, esse processo de transformação, tá certo? Essa onda de transformação. Então busquem essa onda para que vocês possam estar sempre aprimorados, e o mercado de trabalho vai perguntar isso para vocês, e vocês têm que ser capazes de fazer esse diálogo. Através dos sistemas de CAM é possível transferir todas as coordenadas para que as máquinas CNC e etc. efetuem as usinagens da peça. Que tal um vídeo sobre o objetivo da fabricação auxiliada por computador? Então, agora vocês vão para um vídeo, né, no YouTube. Depois de assistir o meu, dá o like, tá certo? Dá o like e se inscrever, e no sininho, e se inscrever também. Então vocês assistem esse vídeo, é um vídeo muito bom de um engenheiro de uma faculdade, mas que tem tudo para que vocês possam absorver esse conhecimento, tá certo? A explicação que eu dei é suficiente para que vocês iniciem, tá certo? E eu tô no Meet, tô na reunião aqui aguardando vocês caso tenham dúvidas, tá certo? Um abração e tamo junto, turma. Então, o que é o CAD? É um projeto de desenho assistido por computador, Computer Aided Design. É a utilização de sistemas computacionais para auxiliar na criação, modificação, análise ou otimização de um projeto. Modelagem do AutoCAD assume várias formas, dependendo da natureza do projeto. Esse programa, que gera vários modelos como em 2D, ilustrações de diferentes visões de um objeto, elaborar o 3D, dimensionais, seções que exibem informações de gráfico detalhado. Então, o AutoCAD é a base
né, do projeto, é a base da execução. Vocês precisam estudar o AutoCAD. Ah, professor, então vejo uma forma de ir na escola, a escola está aberta justamente, mas preciso que vocês se reúnam e busquem computadores para que vocês utilizem. Se tem um computador em casa, baixa o programa, corre atrás do programa, porque ele vai abrir as portas para vocês para muita coisa, tá certo? Sem o AutoCAD vocês não conseguem ler desenho, você não consegue aprimorar mais ainda o conhecimento. E o CAM, na sigla CAD/CAM, significa projeto assistido por computador, fabricação assistida por computador, né? Que é Computer Aided Design. E o CAM é Computer Aided Manufacturing, certo? Então CAM, CAD são usados para projetar e fabricar protótipos, produtos acabados e os processos de fabricação. Os programadores CNC utilizam o software CAM para criar o código para as máquinas CNC. As tecnologias de fabricação CNC, controle numérico computadorizado, então cada máquina dessa, um robô, uma máquina de usinagem, ela tem um CNC, ela tem um controle numérico computadorizado. Então ela tem um pequeno computador dentro dela que faz todo esse processo de medição, de tempo, de controle, tá certo? Então, processos como fresamento, torneamento e furação são utilizados para transformar um modelo digital em um componente usinado, né? Tá certo? Então, o processo de fazer uma peça se chama usinagem, tá certo, Tom? Eu não posso me alongar muito porque vocês vão assistir o vídeo, tá certo? E esse vídeo vai aprofundar mais ainda o conhecimento de vocês, tá certo? O que você entende por manufatura integrada por computador, né? Que é a mesma, nossa fabricação auxiliada por computador, é nossa manufatura auxiliada por computador. Então cada um usa o termo da melhor forma possível, mas nós já sabemos o que esse termo quer dizer, né? É o sistema, é todo esse processo que engloba a fabricação da peça. O CAD é todo o processo de desenho, de pensamento, de produção em prancha, em desenho, em computador daquele objeto, daquela peça, tá certo? Na sigla CAD/CAM significa projeto assistido por computador, tá certo? Os softwares CAD/CAM são usados para projetar e fabricar protótipos, produtos acabados e os processos de produção. Os programadores, isso aqui a gente usinado, isso aqui a gente acabou de ler, CAM, né? CAM e CAD. O CAM, né? O CAM a gente sabe que já é a manufatura integrada por computador. Então, os objetivos do sistema computadorizado. Quais são os objetivos do sistema computadorizado? Quando a gente precisa transformar aquelas informações analógicas em automação, em processos digitais. Para que nós fazemos isso? Para simplificar, para automatizar e para integrar. Tá certo, Tom? Então, a gente já tem um bom contato, já teve um início no conhecimento, no processo de fabricação, tá certo? Entregada por computador. Aqui a gente vê em um desenho esse processo, né? O processo da evolução da prancheta, da peça, né? Que a peça sendo desenhada na prancha, no papel, usando, né, o nanquim. Na época se usava, tá certo? Aqui é o estudo da peça e aqui a gente já está num processo, né, da fabricação integrada por computador. O uso do CAD, né? Do CAD, que é o processo de desenhar a peça, e o CAM é o processo de fabricar a peça, né? É a empresa, é os funcionários, é todo essa estrutura para que a gente possa desenvolver a peça, tá certo? Beleza, turma? Acho que ficou bem claro aí a ideia da nossa disciplina.
Nós vamos usar uma apostila, questionário e o caderno e o Google Classroom para salvar as atividades feitas, tá certo? Vocês vão passar as atividades para o caderno referentes à aula. Aqui já vem com a pergunta, a maioria das vezes já vem com o gabarito para vocês poderem estar respondendo dentro do que for interessante, tá certo? São 3 questões nessa aula. Beleza, pessoal? Aqui uma dica de estudo, dicas para um estudo eficaz, né? Na prática, trata-se de, primeira dica, na autoexplicação, tá certo? Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras, você mesmo. Então, você lê e você explica, né, para alguém próximo ou para você mesmo. Isso ajuda muito a você compreender o assunto. Dica 2. O principal benefício da intercalação de disciplinas, como já havíamos observado, é fazer com que a pessoa consiga manter-se mais tempo estudando, tá certo? Então você pega 2 disciplinas, 3 disciplinas difíceis e 2 fáceis, faz um intercâmbio, faz uma mistura aí, né? Estuda uma, estuda a outra mais difícil, e aí você consegue estudar mais. Teste prático. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando. Então você pode fazer um gabarito, você pode fazer um checklist de perguntas com os principais tópicos. Você vai conseguir agregar mais conhecimento, né? Você vai conseguir absorver mais conhecimento. Prática distribuída. A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só. Então, se você deixar para estudar tudo no mesmo dia, no dia da prova, praticamente você não vai ter êxito, né? Você não tem aquele... É como carregar o peso em um dia só. Quando você faz um cronograma, você divide o peso todos os dias, tá certo? Beleza, turma? Então aqui essas são as considerações finais. Eu espero que vocês aproveitem esse material, tá certo? É um norte para vocês. Daqui vocês podem, né, ir buscando no Google informações, tipo de equipamento, tipo de peça, o AutoCAD, como é que está hoje o AutoCAD, qual é o que eu posso baixar no meu computador, e a gente vai se ajudando, tá certo? Beleza, turma? Eu gostaria de estar presencial, mas nós estamos diante de uma pandemia e temos que nos cuidar, tá certo? Beleza? Um abração, tudo de bom. E obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? E é muito bom praticamente revê-los, né? Abração, turma.